Fora da caridade não há salvação. Mas o que isso realmente significa? Será que salvação é aqui no sentido tradicional? Será que estamos falando de recompensa ou de algo muito mais profundo? Hoje eu quero conversar com você sobre isso, sobre os princípios mais importantes da doutrina espírita e talvez um dos mais transformadores para a nossa vida. Vamos abordar aqui um pouco da anatomia moral, cósmica e evolutiva da máxima suprema do Espiritismo. Durante muito tempo, a ideia foi ligada a rituais, né? Foi ligada à religião, né? Mas o Espiritismo ele traz uma visão diferente. Né? Não é o que você acredita, né? É o que você faz. Então é valorizado muito a questão das ações. Né? E mais ainda do que isso, é como você se relaciona com o seu próximo. Então, a caridade deixa de ser um gesto isolado e passa a ser o quê? Um modo de viver. E a gente vai encontrar essa questão lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde é colocado que ela não é apenas uma regra moral, mas a chave de acesso para a evolução do espírito. Não é um clichê religioso, é uma lei natural e imutável. Não é uma exigência punitiva, é o farol que guia a alma no deserto da vida. Não é a exclusividade de uma religião, é a virtude fundamental sobre a qual repousa todo o edifício cósmico. Então a caridade em todos os mundos, a eterna âncora de salvação, uma citação aí de São Vicente de Paulo. Então, por que a caridade? E a gente pensa assim, tá bom, o que é caridade? E a gente vai logo pensar numa ajuda financeira, na doação de algum bem material. Mas a doutrina espírita ela amplia esse conceito. Né? Ela coloca a caridade como uma postura, como um comportamento, como uma escolha diária. Então, para a doutrina espírita, a caridade está ligada à lei divina do amor. E ela é acessível a todos. Então ela consagra aí a igualdade, a liberdade de consciência. E aí, se a gente conseguir desenvolver essa ideia de uma maneira global, a gente começa a ter todos os seres humanos como irmãos. Né? Olha que ideia bonita, né? Então, vamos para o verdadeiro sentido da palavra caridade. Né? E a gente pode aí utilizar o Livro dos Espíritos na questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Olha que bacana, né? E ele responde: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então a caridade, segundo o Espiritismo, não se restringe a simplesmente dar uma esmola. Né? Ou a gente dá aquilo que está sobrando na casa da gente, né? Aquilo que a gente não usa mais, uma roupa mais velha. Né? Então, ela abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. E se a gente parar aqui para pensar bem, a gente começa a caridade onde? Dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Então, dentro assim da caridade, né, a gente tem como se fosse um iceberg, né? A gente tem aquela parte do topo que é a caridade material, né? É dar ali o supérfluo,
alimentar o corpo, que é fácil para quem tem posses, né? Não vai fazer falta, ele dá. É o que as pessoas veem, e o que é pior, né? Sujeito ao orgulho e ostentação, que às vezes a pessoa quer mostrar que ajudou os outros, quer, né, colocar isso nas mídias sociais. E na parte de baixo, né, do iceberg, ali que a gente vê uma parte pequena em cima, aquela parte de baixo, aí sim a gente tem a caridade moral. E como é que a gente pode entender a caridade moral? É a gente saber se calar diante da ignorância, não ver o sorriso de desdém, suportar as imperfeições alheias. Então ela é invisível, silenciosa e exige o esmagamento do próprio ego, que é a mais difícil da gente exercer. Então você pode reparar que a caridade ela tem um quê de esforço para o nosso nível de evolução, porque ele mexe com o nosso orgulho, né? Então, ela não é simples de ser feita, né? E a gente tem aqui, né, caridade da indulgência, modéstia, humildade, que consiste em ver superficialmente os defeitos dos outros. Então, a gente ser indulgente é a gente olhar com bons olhos o nosso semelhante, entender que é um irmão que também está em evolução, e a gente não ser um juiz severo, né? A caridade do pensamento, orar pelos infortunados, enviar energia de esperança àqueles que o desespero azedou. Nós podemos ter a caridade da empatia, procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que prejudicam o nosso irmão, para que a gente possa suavizá-lo. E aqui na empatia é a doação do nosso tempo, que é um bem tão precioso que a gente tem, né? Então isso aí é fundamental, a gente ouvir alguém com atenção, evitar o julgamento, ter paciência, responder com calma, né? E aí entra aquela questão da escutativa, quando a gente realmente dá atenção para o nosso próximo. E aí, vamos dizer assim, contrapartida, né, que vem ao contrário aí do nosso, da nossa caridade, o que vem? O egoísmo. E o egoísmo ele é considerado o maior obstáculo para a evolução humana e, consequentemente, para a própria felicidade. Então, quando a caridade está unindo, o egoísmo ele se isola. Então, o Espiritismo identifica o egoísmo como a chaga da humanidade e a fonte primária de todas as misérias terrenas. Então, a gente vem ali com o egoísmo como um filho do orgulho, gera ambição, inveja, ódio. Ele leva ao isolamento, porque a vida torna-se uma luta de interesses, onde as mais santas afeições são colocadas aos pés. Então, sempre se coloca um interesse por trás daquilo que se faz. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa, mesmo que seja boa, mas com a intenção de aparecer, olha o egoísmo aí aparecendo, ou fazendo por vaidade, não adianta nada. E o egoísmo vamos dizer assim, o mal aí que a gente tem que trabalhar. O egoísmo, a gente volta a energia para onde? Para o nosso próprio umbigo. Gera estagnação espiritual, ansiedade, solidão e desconecta o espírito da rede de amparo universal. Já a caridade é exatamente o oposto.
A energia é voltada para o bem comum, gera progresso, atrai simpatias, eleva o padrão vibratório, conecta o indivíduo à solidariedade entre o mundo visível e o invisível, ou seja, a gente passa a estar sintonizado com o universo e realmente podendo colaborar nessa grande união que existe do bem, nessa grande corrente com o bem, e a gente também nos sintonizando com as fraternidades do espaço. Então, a caridade é como se fosse uma chave para a gente abrir o quê? A porta da nossa evolução. Né? E a gente sabe que essa nossa evolução, a gente tem a Terra não como uma prisão perpétua. No fundo, a Terra é uma grande escola. Né? E o tempo de permanência depende do quê? Da nossa aprovação na matéria caridade. Se a gente aí, né, essa matéria aí, né, da nossa prova, quanto melhor nós formos em caridade, mais a gente vai evoluir aí e seguir para mundos mais avançados. Então a encarnação, ela não é uma punição. Ela é, na verdade, uma oportunidade, é um meio de progredir através das relações humanas. Eu costumo brincar que é a gente entrar no jogo. Né? A gente pode ver a teoria, saber o que a gente tem que fazer, mas só estando no corpo físico, sentindo as emoções, passando por injustiças, né? Sendo ferido no nosso brio, é que a gente se mostra. Né? Então a vida social é como se fosse uma espécie de um laboratório de Deus, né? Onde a bondade, a maldade, a franqueza, a hipocrisia, elas são testadas quando? Nos atritos entre os seres humanos. Né? Mas olha que bacana, né? A gente está aí no mundo de provas e expiações. A caridade, ela vai fazendo o quê? Ela vai diminuindo a nossa dor. Porque a gente está aprendendo. E Deus, ele não quer punir a gente. Ele quer, na verdade, que a gente aprenda, que a gente evolui. Então, pelo devotamento ao próximo, o espírito ele vai se desmaterializando e vai ascendendo. Né? Então, somente nos arrobos da caridade que a alma encontra ventura, consolação. E a gente sabe, né, que a gente tem o amor dentro da gente. Há uma centelha divina. Né? Só que a gente tem que trabalhar esse amor. E ele precisa ser colocado mais alto do que o nosso orgulho. Né? E o que é colocado, né? Que amar aqueles que nos amam é o instinto natural. Né? O Espiritismo ele chama que é a perfeição relativa. Né? Agora, a essência da caridade, ela é um amor a quem nos faz mal. Não que a gente vá ficar permitindo que as pessoas façam mal com a gente, não é isso. Né? Mas a gente entender, não julgar, certo? E ainda, se possível, orar por essas pessoas. Porque aquele que perdoa, ele destrói esse ciclo, essa ligação de ódio. Toda palavra ofensiva é um golpe, né, nessa energia universal. Então, assim, a gente não deve julgar severamente os que nos ferem, pois eles são, assim, né, um termo, são imperfeições que eles ainda têm, como nós também temos, e são dignos de piedade. Eles ainda são carentes do remédio do amor. E a caridade, né, ela pode ser considerada não só apenas uma virtude, é quase que uma lei magna do universo espiritual. Né? Então a gente fazendo aí um paralelo com a gravidade,
que tem no nosso planeta, é uma lei, né? Então, ela pode entender como essa ligação. Então, assim como a gravidade ela sustenta os planetas, mantém o equilíbrio, né? Mantém essa harmonia, o amor, a caridade é a força magnética que atrai, sustenta os seres inteligentes, que são os espíritos. Então, liga os encarnados aos desencarnados. Né? A gente sabe que a gente tem aí o nosso mentor, que nos ama, que está conosco, que batalha por nós, o nosso anjo da guarda. Ele une o passado, né, essa caridade, ao presente, né, através da encarnação. Transforma estranhos e até inimigos numa grande família cósmica. Né? Então, o Livro dos Espíritos, na questão 888, ele fala muito que o amor é a lei de atração para os seres vivos. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. E é muito interessante, porque à medida que a gente vai tendo essa caridade, vai tendo esse amor, as nossas dúvidas vão diminuindo, a gente passa a não ter mais medo da morte, né? O espírito é apenas uma passagem, porque a gente tem uma vida eterna, né? O espírito tem uma vida eterna. Então, a prática da caridade traz a certeza como se fosse matemática da continuidade da vida em melhores condições, porque a gente evoluiu. Né? O amor consolida a união das almas, a despeito de distâncias físicas ou mesmo espirituais. Né? E a gente ainda vai ter aí uma certeza do reencontro dos entes queridos, né? Não como sombras, mas como individualidades luminosas. Né? Então, aquele que dedica a sua vida ao bem, sabe que tudo que puder adquirir qualidades morais, ele nunca vai estar perdendo. Né? Então, olha que bacana. E aí, o cotidiano, né? O que a gente precisa fazer, né? No dia a dia? Então, ser indulgente. Né? A caridade se disfarça na indulgência mútua, no perdão das fraquezas diárias e no cuidado para não ferir o amor próprio alheio. Ou seja, a gente passa a ter um cuidado muito grande com o sentimento do nosso próximo. Né? Então, enxugue uma lágrima oculta. Né? E aqui vem uma sabedoria muito grande, que o mais necessitado nem sempre é aquele que pede. Então, às vezes, a gente tem que estar atento e olhar aquela pessoa que sofre silenciosa. Vamos adicionar calor humano, né? A gente está fazendo uma doação material, mas vamos juntar uma boa palavra, um sorriso amistoso, né? Tratar esse nosso semelhante que hoje precisa da nossa ajuda material, cara, com dignidade, sabe? Dando toda a atenção que a pessoa merece. Né? A caridade verdadeira, ela é delicada. Então, isso aí é muito importante. Né? Então, assim, o Espiritismo, ele não nos convida a sermos heróis intocáveis. Ele quer que a gente trava a maior das batalhas, que é o quê? É a vitória sobre nós mesmos. É a nossa reforma íntima. É a gente melhorar a cada dia como pessoa. Então, vamos lembrar que fora do perdão não há paz. Fora da indulgência não há consolo. E fora da caridade não há salvação. Gostou desse nosso bate-papo de hoje aqui? Se gostou aí, deixe o seu comentário. Né? Como é que você vê essa questão da caridade? Como é que você está conseguindo aplicar no seu dia a dia? Quais são as suas maiores dificuldades? Certo? E se inscreve no nosso canal, Fé Raciocinada, tá certo? E apoia o nosso projeto aí, que inclusive no YouTube tem vários vídeos, né, de resumo da doutrina espírita, para você conhecer um pouco mais
né, desse bálsamo aí de orientação para que a gente possa buscar a nossa evolução. Um abraço.